Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre temperamento. Como anda o seu temperamento? Como já foi? Como ainda é o seu temperamento? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesses minutinhos aqui. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler 3 passagens hoje, que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira passagem que a gente vai ler é essa, Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Em outra versão diz assim, olha que interessante. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Gente, quantas vezes a gente não já se pegou em situações onde a nossa resposta é uma resposta bem ríspida? Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu na minha vida. Deus, ele fez um tratar específico em mim, baseado no fruto do Espírito há uns anos atrás. Eu não vou compartilhar especificamente isso agora com vocês aqui, mas muitas vezes a gente sai palavras ríspidas da nossa boca. Saem palavras até que a gente não pensa, que a gente não reflete antes de falar e que a gente nem queria reagir daquela forma. Mas são essas palavras que saem da nossa boca. E aqui diz que a palavra ríspida, ela desperta a violência. Nessa versão, ela diz que atiça a raiva. Então, às vezes, aquela pessoa que ouve as nossas palavras, aquele receptor, né, quem recebe ali as nossas palavras, a nossa resposta, às vezes ele nem está com esse sentimento nele de raiva, de ira, de violência, até aqui, como fala nessa outra versão. Mas a forma como a gente fala pode suscitar, pode acarretar esse tipo de sentimento na pessoa que está recebendo as nossas palavras. E logo no comecinho diz que a resposta branda. Aqui nessa diz a resposta suave. Afasta a ira, afasta o furor. Então, das próximas vezes que nós formos dar uma resposta, eu vou ler ainda outras passagens com vocês, vamos começar a meditar como a gente fala. Se é uma palavra ríspida, se é uma palavra branda, como têm sido as palavras que saem da nossa boca? Como nós temos reagido em relação ao nosso temperamento? E você também vai abrir aí em Provérbios, capítulo 15, ainda, no versículo 28. Vamos para lá ver o que diz no versículo 28. Diz assim: O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. Em outra versão diz assim: O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. Veja só a importância da gente meditar antes de responder. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o justo, ele medita antes de responder, ele medita para responder. E veja como é importante a gente ter esse domínio próprio, né? Que é uma das características do fruto do Espírito. Ter essa mansidão, que é outra característica do fruto do Espírito também. Então, desde 2017, Deus começou a falar sobre isso no meu coração. E essa semana eu tive a oportunidade de refletir novamente sobre isso, enquanto eu lia esses versículos. E enquanto eu conversava também com uma pessoa muito próxima a mim. E eu comecei a pensar em como, nos últimos anos, eu comecei a tentar praticar esse domínio próprio, essa mansidão. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele pede para que a gente possa aprender dele a ser manso, a adquirir essa mansidão, a adquirir essa qualidade de mansidão na nossa vida. E eu ainda vou ler uma terceira passagem com você, ainda em Provérbios, mas lá no capítulo 16, no capítulo seguinte, e no versículo 32, que diz assim:
Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Eu já conhecia esse versículo, mas quando eu reli ele novamente essa semana, me veio à tona a situação atual em que eu estou vivendo, né? Eu escrevi um projeto, eu fiz um projeto de conquista recentemente. E quando eu caí novamente nesse versículo, eu vi que aquele que é tardio em se irar, aquele que evita ter palavras ríspidas na sua boca, aquele que evita falar sem pensar, aquele que evita, aquele que se preocupa, né, em medir a tonalidade, em medir as palavras que saem da sua boca, como essas palavras saem da sua boca. Ele é muito mais forte do que o poderoso. Olha só o que diz nesse versículo. Aquele que é tardio em se irar é melhor, é maior do que o poderoso. E o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. E novamente a gente volta lá para o fruto do espírito, onde uma das características desse fruto é o domínio próprio. Então, aquele que domina o seu espírito, aquele que tem um domínio sobre as suas emoções, sobre a sua personalidade até, né? Às vezes a nossa personalidade é aquela personalidade forte, é aquela personalidade marcante. O nosso temperamento, era essa palavra que eu estava procurando aqui. O nosso temperamento, quando ele é dominado por nós mesmos, a gente vai ali se medindo, a gente vai se moldando de acordo com o que a palavra de Deus pede e nos instrui a ser. Então, ela nos instrui a ser mansa como Jesus, a ser mansos como Jesus. E como a gente leu lá no início, o justo, ele sabe pensar antes de falar. E quando a gente lê esse versículo, ele diz que o que domina o seu espírito é melhor, né? É maior do que aquele que toma uma cidade. Então, não importa as conquistas que você já fez, não importa quantas conquistas você já fez, ou não importa quantas conquistas você ainda quer fazer, não importa o tanto que você quer dominar, se você não sabe dominar o seu espírito, se você não sabe dominar as suas emoções, você ainda está bem fraco, você não é melhor do que ninguém. Você pode ser o melhor em muita coisa. Você pode ser o melhor, o maior, o mais forte, o mais poderoso em muita coisa. Nós podemos ter muitas qualidades, mas se nós não aprendermos a dominar o nosso espírito, se a gente não for como o justo que pensa e medita antes de responder, nós não somos melhor do que ninguém, nem do que nada, nem do que nenhuma situação. E veja a importância da gente, antes de responder qualquer coisa, a gente meditar, a gente refletir. Por quantas vezes você não se pegou nem esperando terminar a outra pessoa finalizar a frase ou finalizar ou concluir aquele pensamento que ela estava conversando com você? E a gente já vai lá e dá aquela resposta ríspida, a gente já reage, a gente não tem aquela atitude de pensar, de refletir. E muitas vezes quando a gente age assim, as palavras que saem da nossa boca são palavras ríspidas, não são palavras brandas. Então daqui para frente, decida meditar, analisar, refletir antes de você dar qualquer resposta, para que essa sua resposta seja uma resposta branda, que não suscite a ira, que não suscite a raiva e que você possa manter diálogos agradáveis com todas as pessoas ao seu redor. Então eu espero que você tenha recebido essa palavra com muito amor e medite sempre antes de falar qualquer coisa. Amém? Deus abençoe.